Olá, meu nome é Gustavo Leitão. Hoje eu vou te mostrar como instalar, configurar e usar o Ingress Controller. Vamos ver, vamos para o vídeo e aprender como usar do zero. Então, só para recapitular, a gente já fez alguns vídeos sobre instalação do Kubernetes e os primeiros passos do Kubernetes. Se você ainda não viu, peço que dê uma olhadinha antes, que vai ser importante para entender esse vídeo, porque a gente vai começar a partir do que a gente construiu no vídeo passado. Tudo bem? Então, só recapitulando, eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso cluster, nos nós, com kubectl get nodes, né? Nodes. Menos o wide para ver um pouquinho mais de informações. E a gente vê que a gente tem um cluster de 4 máquinas, uma delas sendo master e 3 workers. E aqui estão os IPs dela, tudo bem. Além disso, a gente já fez o deploy de uma simples API, né? Então podemos ver aqui com o kubectl get pod. A gente vai ver que tem 10 instâncias dessa API, a gente fez 10 instâncias para mostrar a parte de escalabilidade. E eu estou acessando essa API através de um service, podemos ver aqui o service. Criamos um service de nome simple API do tipo node port, ou seja, qualquer máquina do cluster vai responder para esse serviço desde que a gente acesse na porta 30.007. Isso a gente já viu, mas não custa relembrar. Vou acessar algum IP do cluster nessa porta 30.007 para ter acesso a esse serviço. Só para a gente recapitular, deixa eu abrir aqui meu browser. Aqui eu já deixei, pronto. E olha só, eu tenho acesso aqui à API que responde a hora que ela ligou e a versão. Então estamos acessando através do serviço, né, através dessa porta. Mas o legal seria que a gente pudesse acessar através do endereço HTTP. Qualquer endereço, né, que você tenha, né, domínio sobre ele. Então, por exemplo, o nome do seu site.com.br, alguma coisa do tipo. Então a gente não quer acessar pelo um IP e uma porta, na verdade. Então, para isso, normalmente, né, esse tipo de serviço HTTP, normalmente a gente quer acessar por um endereço. Então, para isso a gente precisa de um Ingress Controller, que é a funcionalidade do Kubernetes que permite gerenciar essa parte HTTP e fazer regras para redirecionamento para serviços a partir de um endereço HTTP. Então, por exemplo, aqui no próprio site, a gente pode ver que o cliente agora vai acessar um endereço, isso vai bater no Ingress Controller. A partir desse endereço, da análise desse endereço, ele vai saber para qual serviço ele vai redirecionar aquele tráfego. Então, se você acessou, por exemplo, aqui foo.bar.com, ele sabe que vai redirecionar para esse serviço 1. Se você acessar bar.foo.com, ele sabe que é o serviço 2, e daí o serviço sabe para quais pods, né, redirecionar esse tráfego. Então, é o Ingress Controller que eu preciso agora instalar para usar. Então, a primeira coisa ele não vem por padrão instalado. A gente fez o procedimento de instalação do Kubernetes, não já traz o Ingress Controller pronto, não. A gente precisa instalar. Então, aqui acessando o site do Ingress Controller, a gente tem um procedimento de instalação, Installation Guide. O detalhe aqui é que esse procedimento varia dependendo se você está fazendo deploy no AWS, está fazendo deploy no Azure, né, no DigitalOcean. Esse procedimento varia um pouquinho, mas no meu caso eu estou fazendo um deploy em bare metal, ou seja, servidores que nós mesmos estamos administrando fora de cloud. Então para isso ele tem aqui sim também, ó, bare metal. Inclusive eles tiraram aqui as instruções para bare metal, eu procurei aqui, ele foi removido, mas não tem problema. E a gente pode acessar aqui o próprio, próprio GitHub deles, para a gente dar uma olhada no GitHub. E no GitHub você vai procurar o deploy, o static provider e o bare metal. E o arquivo deploy.yml. Esse é o arquivo onde eu preciso aplicar essas configurações no meu cluster, ok? Então, primeira coisa, posso fazer download desse arquivo, legar para o meu cluster e aplicar com aquele kubectl apply-f. Então, eu fiz isso, eu fiz o download desse arquivo, ele está aqui, ó, ingresscontroller.yml. Uma coisa interessante e importante é que, obviamente, esse arquivo está sendo atualizado por eles a todo tempo. Esse aqui, por exemplo, foi feito alterações há 2 dias atrás. Então, para que você tenha certeza que está usando a mesma versão que eu estou usando, você pode acessar aqui pelo tags
e eu estou usando a versão 0.42, que é a última no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então talvez fique até mais correto a gente pegar, ó, a versão 0.42 e aí acessar o arquivo RAW. E é esse arquivo aqui que eu estou usando como fonte, né? Então o que é que eu preciso fazer agora? Preciso aplicar essas configurações no cluster. E isso é feito como? É feito através do kubectl, apply, "-f", né? Ingress Controller YML. E olha só, ele já criou, aplicou todas as configurações. Vamos dar uma olhadinha se tudo deu certo. Se tudo der certo, ele cria toda essa estrutura, ele cria dentro do namespace Nginx Controller, isso, Ingress Nginx na verdade. Então posso fazer um get pod -n ingress Nginx, para a gente dar uma olhadinha. E olha, ele já está todo pronto há 24 segundos atrás, já está running e já está ready. Então agora eu já tenho o Ingress Controller configurado. É bem verdade que a gente vai fazer algumas alterações na configuração padrão, mas aqui já dá para a gente começar. Tá? Então como é que a gente pode testar se o Ingress Controller está recebendo o meu tráfego? Uma coisa legal é olhar aqui os serviços que ele foi criado, os serviços que foram criados. Se eu fizer get services -n ingress nginx, eu vou olhar o serviço que foi criado nessa operação. E ele criou um serviço, ó, ingress nginx controller, do tipo node port, que a gente já viu, né? Com esse cluster IP. E ó, na porta 80, que é a porta HTTP, e a porta 443, que é HTTPS, certo? Então, esse serviço, ele está respondendo, ele vai ser responsável por essas portas, né? Mas para que eu tenha acesso a esse serviço, eu vou ter que acessar algum IP do cluster nas portas 32.512 para acessar HTTP e 32.566 para HTTPS. Então, eu posso fazer um teste agora se isso está funcionando, se esse serviço está acessando, está respondendo, né? Como é que eu posso fazer isso? Acessando qualquer IP do cluster nessa porta aqui, 32, por exemplo, 512. Eu vou fazer aquele teste que a gente fez aqui, acessar 10.3.229, não, 227, na verdade, .29, dois pontos, essa porta. Se eu fizer isso, olha só quem respondeu, Nginx. Então chegou já no Ingress Controller, sendo que ele não sabe para que serviço apontar, né? Porque ele não conseguiu analisar esse dado aqui, nesse endereço, na verdade foi até um IP, né? Então ele não conseguiu saber para onde direcionar esse tráfego, então ele deu not found. Mas aqui é legal que a gente já viu que quem respondeu foi o Nginx. Uma coisa legal que eu vou fazer, eu vou pegar esse endereço de IP, certo? E vou criar uma regra aqui na minha máquina, no arquivos de hosts, para criar um endereço, um DNS que aponte para esse endereço. Por quê? Porque as regras do Nginx Controllers, elas funcionam a partir de um endereço. Então, como eu não tenho um DNS público, né, que aponte para essa máquina, eu vou criar aqui na minha máquina mesmo e já dá para testar. Então, para isso, eu vou acessar o etc hosts, né, da minha máquina. Olha aqui no final, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui o IP 10.3.227.29, acho que é isso, 10.3 exatamente. Eu vou colocar um endereço, por exemplo, simpleapi.com.br. Não tenho domínio sobre esse endereço não, mas só para testar, não tem problema. Significa dizer que quando acessar esse simpleapi.com.br, minha máquina vai redirecionar para esse IP. Então vamos ver. Vamos só trocar aqui, ao invés desse IP, simpleapi.com.br. Ó, mesma coisa. Ótimo. Mas agora eu tenho um endereço, que é justamente o que eu queria nesse momento. Mas ainda tem uma coisa um pouco chata, que é colocar esse IP, essa porta, né, 32.512. Acredito que você queira acessar sem especificar essa porta. Para isso a gente precisa entender um pouquinho mais a fundo como é que funciona o Ingress Controller. Então eu vou acessar aqui o próprio site e clicar aqui em Barmet Considerations. O que acontece? Quando a gente está no ambiente de cloud, o próprio cloud faz o load balancer, recebe o tráfego externo e redireciona para o nosso tráfego local. Então, esse próprio
esse próprio mecanismo da cloud já resolve o problema de acesso externo através de um IP, com balanceamento de carga e tudo. Mas quando a gente está no bare metal, a gente não está numa máquina em cloud, a gente não tem esse serviço aqui de load balance que a cloud nos fornece. Então a gente gera esse problema, fica essa interrogação. O que é que a gente vai colocar aqui para fazer esse load balance, né? Porque quando a gente está na cloud, a própria cloud tem um provider de load balance para a gente. Então isso gera um probleminha. Então uma solução é usar o Metal LB, que é uma solução que implementa um load balance e a gente pode instalar no nosso cluster e daí ele fica fazendo esse trabalho de fazer o load balance de IP, a gente dá uma faixa de IP para ele e ele consegue gerenciar esses IPs para a gente. Mas é um trabalho um pouco mais fundo e eu vou deixar isso para outro vídeo. Por enquanto, eu vou fazer uma configuração mais simples, que é até não perfeitamente recomendada aqui pela documentação, mas que para fins didáticos ela é super suficiente, que é colocar um IP externo para responder por esse service. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou, olha só, se a gente fizer aqui, ó, externo IP está none, né? Então eu vou especificar um IP externo que quando acessar esse IP externo, ele sabe que vai ser esse serviço que vai ser designado. Então fica mais fácil e eu não preciso me preocupar com instalar um novo load balance aqui nesse bare metal. Então eu vou fazer isso. Para isso, tem só eu vou ter que editar, né, o ingress control. Então eu vou acessar o arquivo do ingress control que eu baixei, vou procurar a parte de service, vou procurar pela palavra node port, node, pronto, olha, achei aqui, ó, justamente ele está criando o service, e vou colocar aqui no final, qual IP externo, external IPs, esse serviço vai estar conectado. Então eu vou colocar justamente o meu IP do meu master, mas eu posso botar de todas as máquinas aqui na lista, mas aqui no caso eu vou criar só para o master, 10.3.2.17.29, é isso mesmo, 10.3.2.17.29, exatamente. Pronto, salvei. Com isso eu vou aplicar essas configurações, apply, "-f", opa, acho que eu errei aqui o arquivo em inglês. Não, acho que tem um erro mesmo aqui. Só confirmar, o P é maiúsculo, vamos ver. Esse P é maiúsculo, quase certeza que é isso. E external IPs, acho que é isso. Vamos ver agora. Pronto, é isso aí. Então agora, se a gente fizer kubectl get service, ele vai estar aqui, ó, com esse external IP. Então vamos ver se agora eu consigo ter acesso, né, através desse endereço, sem especificar, ó, mais a porta. E olha só, consigo agora. Mesmo sem a porta, eu consigo agora ter acesso. Bem, didaticamente é suficiente para pequenos clusters, pequenos serviços, não tem problema. Não vai ter um load balance na frente, mas resolve. E a ressalva que tem na documentação é o seguinte, que você perde o source IP. Então, se você quiser logar de onde veio esse tráfego, com esse tipo de configuração, a gente perde o endereço de origem do cliente. Então, obviamente, para produção, para coisa mais complexas, o ideal é você ou colocar no cloud, usar o serviço da cloud, ou instalar o Metal LB, né? Mas no nosso caso aqui, eu estou fazendo com a external IP para fins didáticos, beleza? Então vamos lá, agora a gente já tem o Simple API chegando no Ingress Controller, precisamos agora começar a criar as configurações do Ingress para dizer, olha, quando acessar esse endereço, eu quero para o serviço tal. Então vamos ver como fazer isso, e essa é a parte mais fácil, depois que isso está configurado, essa parte não é complicada. Então, vou mostrar aqui uma configuração que eu fiz anteriormente, para deixar o vídeo mais rapidinho. E olha só, eu preciso criar um arquivo, assim como todas as outras coisas no Kubernetes, e eu vou colocar a API version, no caso é networking, k8s.io/v1beta1, o kind aqui é ingress, justamente porque eu quero criar uma regra ingress. O nome, você pode dar o nome que você quiser, eu coloquei simple API, -ing.
Essa annotation é para dizer que ele vai usar o controller do Nginx, que foi o que a gente instalou aqui. Então preciso sim colocar isso, kubernetes.io/ingress-class e colocar Nginx. E agora vem as regras de direcionamento, muito parecido com o service como a gente fez, mas agora no nível de HTTPs, né? Então eu vou colocar qual host, no caso eu coloquei simpleapi.com.br, e olha só, vou dizer para onde vai ser redirecionado. No caso eu estou redirecionando o path barra, ou seja, se eu acessar a página principal, ou seja, simpleapi.com.br barra, vai para qual serviço? Vai para o serviço chamado simple-api na porta 3000. Então essa é uma regra de configuração do Ingress. Fica bem descritivo, bem simples, né? E eu preciso agora aplicar essas configurações no cluster para que, ao acessar simpleapi.com.br, eu acesse a minha API. Então vamos ver como fazer isso. Vou aplicar aqui no cluster, kubectl apply, né? Como a gente já viu, "-f", e aqui no caso é simple ingress. Pronto, criou meu ingress. Posso dar uma olhadinha nele com kubectl get ing para ver. Errei aqui. Pronto, olha, ele foi criado. Então agora, ao acessar esse endereço, aqui, ó, vamos ver. Quem deve responder é a API. E olha só, a API quem responde por esse endereço. Legal, né? E qual a parte mais legal disso tudo? Perceba que cada vez que eu carrego, né, ó, olha aqui, ele pode acessar uma instância diferente. Isso, na verdade, quem faz é o service, né? Mas olha, vamos ver o funcionamento. Eu tenho aqui o startup, que é a hora que aquela instância ligou. Instâncias diferentes ligaram em horas diferentes, né? Mesmo que no milissegundo ali, geralmente é diferente. Então aqui, olha só, para a gente ver, isso aqui ligou no 20 horas 34, 870. Dá um carregar aqui, ó, já é outra instância que está respondendo, né? Então isso é legal. Então perceba como foi fácil, depois que o Ingress Controller está configurado, é verdade, dizer que ao acessar esse endereço, tal serviço será acionado. Perceba que aqui eu não configurei a parte de HTTPS, mas é bem simples configurar HTTPS com o Ingress. Eu vou mostrar como fazer, eu não vou fazer porque eu não tenho o certificado desse endereço aqui, mas você tendo um domínio que você tem o certificado, é bem simples. Então como fazer? Vou só mostrar aqui a documentação e mostrar o passo a passo. Estou aqui com a documentação do Rancher, mas a primeira parte é, quando você tem um certificado, você vai ter dois arquivos, o arquivo de chave e o arquivo de certificado. Então a primeira parte é criar uma secret no Kubernetes que vai armazenar esse certificado. E isso é feito com o comando kubectl create secret, TLS. A gente dá um nome para essa secret e passa o arquivo de certificado e o arquivo de chave. Depois que você faz esse procedimento, você vai ter uma secret com o nome que você deu, e aí, a partir disso, eu consigo, no arquivo de configuração do Ingress, especificar qual é a secret que ele vai usar para aquele certificado. Então, isso eu acho que eu tenho aqui, no próprio exemplo da documentação. Se a gente descer aqui um pouco mais, a gente vai ver a parte de TLS, não é? Tem como especificar o certificado no próprio arquivo aqui, com base em 64, eu não gosto dessa forma, fica aqui bem explícito, mas eu acho que fica mais elegante você criando a secret, como eu coloquei agora há pouco, e aqui só colocar essa seção no seu arquivo de Ingress, onde a gente vai dizer qual host é validado por qual secret e por qual certificado. Feito isso, o HTTPS vai funcionar tranquilo. É realmente bem simples e uma vez que você está com o Ingress Controller configurado, essa parte é a melhor parte e você não vai ter dor de cabeça com isso. Tudo bem? Então era isso que eu queria mostrar, como configurar o Ingress Controller, como fazer uma regra simples de redirecionamento. Existe muito mais coisa, bem verdade, e estimulo você a dar uma olhadinha na documentação do Kubernetes e ver todas as possibilidades que o Ingress Controller nos traz. Ok? Fico por aqui e até a próxima.